Boa noite para quem está no Brasil, bom dia, Austrália. Boa noite, muito obrigada. Desculpa pelo atraso aqui, deu um probleminha no link. Eu queria me apresentar, eu sou Dani Odin, sou responsável pela operação aqui do STB Austrália, sou baseada em Sydney, uma cidade maravilhosa, entre muitas outras cidades maravilhosas da Austrália. A feira, que é a nossa super parceira da Migro Migration, vai contar um pouquinho, ela fica baseada em Melbourne, a gente compete um pouquinho, né? Ela acha Melbourne melhor, eu acho Sydney melhor, mas enfim, fora essas cidades, tem muitas outras cidades que realmente só agrega. A Austrália é um país privilegiado, a gente vai estar contando aqui um pouquinho hoje para vocês. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos, todo mundo que está aqui atento às novidades da Austrália, que tem interesse nesse destino. Nós vamos abrir para perguntas. Quem tiver pergunta, por favor, coloca no chat, tá? Que nós vamos responder todas as perguntas no final da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo com a Fernanda da Migro Migration. Só para vocês saberem, o chat está no privado, então vocês fiquem à vontade de colocar as perguntas que vocês queiram colocar. A gente colocou desse jeito porque muitas pessoas às vezes têm vergonha de fazer um tipo de pergunta ou outra, acha que é uma pergunta boba, mas a gente sempre fala aqui que nenhuma pergunta é boba. Então, fiquem à vontade, coloquem as perguntas e a gente vai estar respondendo no final. Outra coisa, só para a gente fazer aqui a entrada da nossa apresentação, hoje nós vamos estar fazendo um sorteio no final, conforme prometido. Vai ser no final da apresentação e as pessoas que vão receber essa oportunidade vão ser pessoas que estejam até o final do nosso bate-papo aqui, tá? Além disso, o STB vai estar também oferecendo o benefício de $200 para vocês, para todo mundo que participou. E aí a gente vai explicar como vai funcionar também no final do nosso bate-papo aqui. Então, fiquem ligados e todos vocês vão estar recebendo. Então, eu queria só pedir se vocês pudessem colocar o nome e o e-mail de vocês no chat, tá? Que as pessoas que colocarem essas informações ali vão ser as pessoas que vão estar recebendo o benefício no final e a gente vai explicar como que vai funcionar, tá? Vai ser bem legal. Então, vamos lá. Primeiro lugar, gente, eu queria só explicar para vocês um pouquinho da Austrália, né? Muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de vir, ou tem outras que já vieram e são apaixonadas, já vão entender o que eu estou falando aqui, mas realmente a Austrália é um destino que para os brasileiros, né? Para a gente que é do Brasil, que gosta de calor, que gosta de fazer um churrasco em casa, o lifestyle é muito parecido com o Brasil, então a gente sempre brinca que é o país, é o Brasil que deu certo, né? Porque a adaptabilidade aqui é muito fácil, principalmente pelo clima, que é muito parecido com o do Brasil. É um país extremamente seguro, então isso é uma das dificuldades que a gente vê, muitas pessoas querendo sair do Brasil por causa da segurança, e aqui realmente é uma segurança que vai além da expectativa, né? As pessoas quando chegam aqui, elas falam, gente, a gente entra no ônibus, o ônibus tem Wi-Fi, e aí as pessoas estão com o MacBook aberto no ônibus, trabalhando enquanto estão indo do trabalho para a escola, vice-versa, e é realmente assim. Então, é uma segurança que dá assim, uma tranquilidade muito grande, né, para as pessoas que estão vivendo aqui. É um país que é um dos países mais baixos de unemployment, que é desemprego aqui na Austrália, mesmo depois de uma pandemia de 2 anos, que mais de 2 anos que todo mundo ficou aí sofrendo, a Austrália ainda não está em recessão, então é realmente um país que tem muita coisa para oferecer. Além de tudo, que é a pergunta do milhão, que todo mundo faz essa pergunta para a gente quando está querendo vir aqui para a Austrália. Ai, mas eu vou conseguir sobreviver se eu tiver que fazer um trabalho qualquer, pagar minhas contas? A Austrália, gente, é o país que tem o maior salário mínimo do mundo, um dos maiores. Ele deve estar no máximo em 5 aí do mundo inteiro, com um dos maiores salários mínimos do mundo. Então, realmente é um país que qualquer tipo de trabalho que você vá fazer, você vai conseguir pagar as suas contas.
claro que depende do estilo de vida de cada um, né, gente? Mas, assim, se você tiver uma vida moderada, tranquila, mas com qualidade de vida, você vai conseguir pagar seus custos aqui. Então, isso, vocês fiquem à vontade também para fazer esse tipo de pergunta, se vocês quiserem, né, para tirar dúvida. Nós vamos estar aqui com vocês, se vocês quiserem depois nos contactar via Instagram, se vocês puderem, nos ajuda aí, follow us no Instagram, STB_Austrália. Nós temos um canal no YouTube também, que depois essa apresentação vai estar no YouTube, para quem quiser tirar dúvidas ou ficou, não entendi, esqueci disso, esqueci daquilo, vai estar ali também, STB Austrália. Se você puder contribuir, gostar do conteúdo, divide com os amigos, apresenta o STB para as pessoas que estiverem interessadas em vir fazer intercâmbio aqui, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, o STB Brasil já está no mercado há mais de 50 anos, nós começamos em 1971, temos em torno de 50 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, então, com certeza, você vai ter um ponto de apoio aí no Brasil, caso você queira fazer o seu intercâmbio para a Austrália. E aqui, na Austrália, a gente já está há mais de 20 anos, então a gente tem um pouquinho de experiência aí para estar passando para vocês. E, com isso, temos parcerias como uma das nossas grandes parceiras, a Migrow Migration, que a gente faz um trabalho de colaboração para alinhar a expectativa dos estudantes, das pessoas que querem vir para a Austrália e queiram ter também um plano de imigração para alinhar a sua profissão, e é isso que a gente vai estar falando hoje aqui, né? Então, o STB é especialista na área de educação, a Migrow especialista na área de migration, e aí a gente acredita que é um casamento bem legal, que dá certo, não dá muita briga, né, Fê? Já vou te apresentar aqui para você poder falar um pouquinho, que eu fico aqui falando demais. Mas é isso, gente. Então, contem com a gente. Vamos lá, vamos bater esse bate-papo aí. Fê, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo hoje. Vou passar a palavra para você e a gente vai conversando aí um pouquinho. Muito obrigada, Fê. Obrigada, Dani. Não brigamos muito, né? Só um pouquinho. Não. Então, bom dia, boa noite para todo mundo que está por aí. Obrigada pelo tempo de vocês. Então, me apresentando, eu sou a Fernanda. Eu sou fundadora da Migrow Austrália, que é uma empresa de consultoria e planejamento de imigração. Então, como a Dani falou, o nosso papel é ajudar pessoas que querem ou traçar um plano de imigração para ficar pela Austrália por mais tempo. A gente faz também esse planejamento da parte de estudos, né? Tentando alinhar o máximo possível os cursos com possibilidades futuras de ficar um pouco mais aqui na Austrália, ajudar vocês a tentar extrair o máximo possível do intercâmbio. Então, esse é o nosso papel. Além de, claro, ajudar na aplicação em si dos vistos, né? Vistos de residência permanente, vistos para profissionais, vistos de trabalho. Então, a gente atua em todas essas frentes aí. E, Fê, estou te interrompendo um pouquinho, só para a gente dar, aproveitando que você tá falando, eu acho que para quem está nos escutando aqui, é importante ressaltar, assim, que a gente tem dois tipos de pessoas, né, e de pessoas interessadas em vir para a Austrália. Tem aquela pessoa que já tem uma profissão definida, já tem um nível de inglês excelente, já está meio que pronto para fazer esse processo, e às vezes já veio aqui, já visitou a Austrália, já sabe como que é, fala, quero migrar. Então, esse tipo de profissional, tendo a profissão em demanda, muitas vezes a gente já vai orientar a falar direto com você, e você já traça esse caminho do planejamento para a residência permanente, qual é o melhor caminho, se é o Skill Visa, que você vai estar explicando um pouco aqui, se é o Sponsor Visa, através de uma empresa que está querendo contratar o profissional, e tem muitas pessoas que às vezes também já têm uma profissão, só que ainda não dominam o inglês, né? Então, esse vai ser o primeiro step, que aí vai ter que vir estudar. Então, por isso que a gente faz, gente, esse planejamento, né? Se você ainda não tem um inglês com um nível bem avançado,
esse é o primeiro step, vir como estudante e depois passar para o processo de imigração, caso realmente seja esse o seu interesse. Então, hoje, o objetivo dessa nossa conversa é exatamente isso, para que vocês entendam da onde vocês vão partir. Se vocês vão já entrar com o visto de estudante, através do inglês, e pode até vincular através de outros cursos, que eu vou estar explicando um pouquinho mais para frente para vocês, ou se vocês já estão prontos, já têm um nível de inglês fantástico, já fez um IELTS, um Cambridge ou um TOEFL, a Fernanda também já pode traçar esse caminho direto para vocês. Lembrando que esse é o momento. Quem não quer perder tempo, quem está afim de fazer um intercâmbio, a Austrália é o destino, agora é o momento. Por que que eu estou falando isso? Porque desde a pandemia, com o COVID, a Austrália está precisando muito de profissionais especializados em várias áreas, né? A Fernanda vai enfatizar algumas das áreas principais, mas assim, gente, não falta trabalho para ninguém. Uma das vantagens da Austrália sempre foi o visto de estudante estar ligado ao poder trabalhar automaticamente. A regra é poder trabalhar 40 horas quinzenais ou 20 horas por semana. Hoje, depois da pandemia, com a falta de mão de obra aqui na Austrália, o governo liberou para que os estudantes internacionais no Student Visa não tenham restrição de trabalho. Então, isso é uma grande vantagem. Isso vai mudar, não vai ser para sempre, mas até metade do ano que vem, muito provável que vai continuar, não sei se estou falando besteira, depois a Fê me corrige, mas provavelmente vai continuar sem essa restrição. Isso é o que indica, pode ser que mude, mas hoje o estudante não tem limite de horas de trabalho. Então, é uma facilidade muito grande para aquele estudante que está ali alocando já um budget para poder vir estudar, mas também tem que trabalhar para pagar as contas e saber que ele não vai ter essa restrição. E, além de tudo, como tem uma demanda de mão de obra muito alta, é assim, gente, só chega na Austrália e fica sem trabalhar quem quiser, quem não quiser trabalhar, porque se você quiser trabalhar, vai ter trabalho em várias áreas, e aí vai depender de vários fatores, do seu inglês, da sua disponibilidade, da sua iniciativa, enfim, mas oportunidade é o que não falta para vir para esse país maravilhoso, que tem tanta coisa para oferecer, ok? Então, vamos lá, já falei demais, Fê, desculpa, volto a palavra para você. Vamos lá. Bom, acho que eu posso pegar esse ganchinho aí das formas de vir para cá, né? Então, a gente trabalha normalmente, tem mais de um tipo de perfil, né? Então, é importante definir isso já do início. Vão ter pessoas, como a Dani falou, que já tem uma profissão, já tem uma formação no Brasil, às vezes já tem uma experiência profissional, já tem um nível de inglês, ou já tem uma profissão, mas ainda precisa melhorar o inglês um pouco. Então, essas pessoas, a gente, vamos dizer que elas já têm um ponto de partida, né? Então, já de repente, o planejamento já vai ser bem focado num visto de residência para a maioria dos casos. Então, a gente precisa entender inicialmente que tipo de formação essa pessoa tem no Brasil, como é que essa formação é vista aqui na Austrália, o nível de inglês, ele já é o suficiente para tentar um processo de visto de residência ou um visto de sponsor, por exemplo. E aí, baseado nisso, a gente já consegue definir algumas coisas, como, por exemplo, precisa estudar um pouco mais de inglês, a gente sempre bate nessa tecla e tenta orientar as pessoas de que coloquem o inglês como prioridade no início do planejamento, né? Porque depois fica mais complicado de estar voltando, estudando inglês de novo, as pessoas começam a se envolver com trabalho, com outros estudos e acaba ficando com essa falta de tempo, né? Então, a gente já vê essa necessidade inicial e já tenta encaixar o inglês ali na frente. Depois, uma outra coisa que a gente avalia é a questão da universidade, né? Então, a gente vai entender se essa pessoa tem uma profissão que, a princípio, a Austrália quer. Se sim, a gente vai avaliar a formação, né? Então, algumas universidades são reconhecidas aqui na Austrália, isso já facilita o processo, né? De que forma pode facilitar? Às vezes,
pode ser preciso estudar inglês, mas não necessariamente algum curso de nível superior, por exemplo. Então, a gente consegue ajustar essas coisas nessa primeira análise. E vai ter aquele grupo de pessoas também que ou já tem uma profissão, mas que a Austrália não precisa, e são pessoas, por exemplo, que querem tentar emigrar, ou são pessoas que estão querendo mudar de carreira, por exemplo, ou são pessoas recém-formadas no Brasil, ou pessoas que se formaram no segundo grau, não iniciaram uma carreira ainda e vão iniciar isso daqui, né? Então, para essas pessoas, possivelmente vai ser um plano já um pouco mais longo, onde a gente vai definir aí que tipo de curso estudar, né? A gente vai apresentar algumas opções, na verdade, para que vocês possam escolher, né? A gente não vai determinar o que vocês vão estudar, porque a gente acha que isso é muito pessoal também, né? Mas apontar para vocês possibilidades de vocês conseguirem, né, a sonhada residência mais para frente. Então, esse caminho, normalmente, a gente vai partir da demanda da Austrália para as pessoas que querem imigrar, entender quais são as profissões que atraem, né, aquela pessoa em particular, e aí tentar montar um plano a partir daí, entendendo o que é preciso que você estude, que tipo de visto você vai ter de possibilidade depois, tentar estimar um tempo, se possível, de quanto tempo vai demorar esse caminho também, né, para que vocês consigam se organizar com tempo, financeiramente e tudo mais, né? Então, o processo vai ser um pouquinho diferente dependendo do perfil de cada pessoa, né? Então, por isso que a gente sempre fala também que é importante pesquisar, é importante conversar com as pessoas que já passaram por isso, mas é importante entender também que não vai ser igual para todo mundo, né? Então, é importante entender o que fecha de acordo contigo, né? Com o teu perfil especificamente, para que as chances de sucesso sejam maiores. Não sei, Dani, se tu quer... A gente sabe que tem a Austrália, né, com as regras de imigração, eles têm as famosas listas, né, que muitas pessoas entram em contato e falam, meu amigo falou que tem uma lista, como que é essa lista? E aí, às vezes, as pessoas ficam se baseando na profissão em função da lista. E a gente sempre gosta de falar, gente, não adianta você tentar seguir uma profissão só porque ela está na lista, porque essa lista não é uma lista que nunca vai mudar, né? É uma lista que a Austrália às vezes altera, dependendo da demanda da profissão, do que eles estão precisando. E aí eu queria que você pudesse explicar um pouquinho as diferenças entre uma lista e outra lista. O que é a lista nacional, o que é a lista estadual e, consequentemente, né, os vistos que a gente pode, sem entrar em muito detalhe, para não confundir todo mundo, mas só para a gente entender, né? Porque eu acredito que tem algumas profissões que são profissões clássicas, digamos assim, que a Austrália está sempre em demanda, né? Pode mudar, porque a gente não é imigração, mas com a nossa experiência a gente vê que algumas profissões elas estão sempre na lista, e na lista nacional, que significa que o país inteiro está precisando daquela profissão, daquele skill naquela área. E tem outras que são listas regionais, né, que estão que depende de cada estado, que aquele estado precisa, o que o outro estado precisa e assim por diante. Então, só dá uma briefing para a gente, assim, uma passada rápida do que é essa tal dessa lista aí, que um monte de gente entra em contato com a gente e pergunta. Então, a Austrália ela tem uma forma de imigração que é bem particular, né? Então, já é definido entre governo, entre a indústria, né? O que a Austrália precisa em termos de profissionais. Então, partindo disso, tem uma lista de profissões principal, vamos dizer assim, que são que é para o principal programa de imigração da Austrália, que é o Skilled Migration. É aquele programa que muita gente conhece por ser o programa de pontos, né? Então, nessa lista estão ali todas as profissões que a Austrália, teoricamente, precisa, tá? A Austrália tem vários tipos de visto para oferecer. Esses vistos de pontos são alguns dos que a Austrália oferece, mas existem também, por exemplo, vistos de sponsor, que são os vistos onde você consegue uma empresa que te patrocina, existem vistos de treinamento,
Então, cada visto, sendo um visto para profissionais, ele vai ter uma lista específica. Tá? Os únicos vistos que não caem nessas regras são os vistos que a gente chama de vistos familiares, né? Então, um visto, por exemplo, casou com um australiano ou está trazendo os pais, aí não existe nenhuma lista envolvida, mas vistos para profissionais, a gente sempre parte de uma lista. Então, essa lista vai determinar quais são as ocupações que estão em demanda aqui e que tipos de visto aquela pessoa vai poder aplicar, dependendo da profissão. Então, essa lista principal ela é dividida em três, que é a lista de médio e longo prazo, que a gente chama, que é a lista principal com as profissões de maior demanda. Nessa lista, por exemplo, vamos estar profissões como as engenharias, a área de tecnologia, os profissionais da saúde, esse pessoal todo vai estar normalmente nessa lista. Depois a gente tem a lista que a gente chama de curto prazo, que é uma lista que também tem possibilidade de visto, mas já são para profissões que já não têm uma demanda tão alta assim, não é uma demanda nacional, digamos, é uma demanda mais localizada. Então, aí, essa lista é bem extensa, na verdade, ela tem muita profissão. Deixa eu dar algum exemplo aqui, marketing, por exemplo, publicidade, propaganda, me ajuda aí, community services, tem uma série de ocupações nessa lista. E, por último, a gente tem a lista regional, que é um pouco parecida, porque também é por regiões da Austrália. Então, conforme vai mudando a lista, vão mudando as opções de visto também, né? Então, é importante saber que essa lista é bem grande, tem muita profissão, então, por isso que a gente normalmente orienta, mas é possível escolher alguma coisa, na grande maioria dos casos, que você consegue usar para imigrar, mas que também faz sentido para você, né? Então, a gente tenta não dizer estuda cookery e ponto final, né, para imigrar, porque pode não fazer sentido com aquela pessoa, né? Então, é importante ter isso. Para quem já tem uma profissão, inicialmente a gente tenta fazer o link dessa profissão com a lista, para aquelas pessoas que querem imigrar, e se não for possível, a gente aí vai tentar buscar alternativas. Para quem vai começar do zero, aí é interessante dar uma olhada na lista, talvez, inicialmente, para tentar casar ela com os estudos, né? Se for possível, se você conseguir estudar alguma coisa que está na lista principal, é o melhor dos mundos, né? Mas, se não, existem alternativas aí para se pensar. Mas é importante fazer alguma coisa que a pessoa se enxerga fazendo. Com certeza. Então, por exemplo, igual você usou o exemplo do cookery, que é para quem vai ser chefe de cozinha. Uhum. É um trabalho que, para quem tem o dom, é excelente, só que é um trabalho que você está sempre ali trabalhando sob pressão, né? Aquele cozinha, não é para todo mundo. Tem o perfil, não adianta você querer estudar, porque você entra num trabalho e em uma semana vai ser mandado embora. Então, não adianta, né? Mesma coisa, pessoas que não gostam de números, falam, tem contabilidade na lista, parte de accounting, eu vou ser accounting, vou ganhar meu visto. Se você odeia número, não gosta da área de exatos, não adianta querer começar a estudar isso, porque não vai dar casamento, não vai dar certo, gente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, e essa atenção para tentar achar uma profissão, caso você ainda não tenha, de algo que você se veja fazendo, né? Porque muitas vezes a profissão, as pessoas acham assim, então eu vou estudar isso, eu já vou ganhar minha residência? Não funciona assim. É um processo longo, o processo não acontece de um dia para a noite. Então, quem está querendo ter esse caminho da imigração tem que entender esse passo a passo. Então, hoje a gente está dando um beabá inicial do que é, né? E mostrar que existe essa oportunidade para estar fazendo imigração, mas tem várias coisas que você precisa considerar na hora de estar fazendo a aplicação. Uma das coisas importantes e que a gente mostra, né, os benefícios para os estudantes que estão chegando aqui e tem, sei lá, começo dos seus 20 anos, 22, 23, a gente tem estudante que chega aqui e fala, nossa, já estou ficando velho, tem 21 anos. Eu falo, nossa, está na melhor fase da idade, de tudo, né? Que a Austrália tem essa questão da idade também, né? Então,
né, Fê? Que idade que já começa a correr perigo aí, que não tem mais chance? Ó, a gente sempre diz, né, Dani, que eu e tu, a gente já não A seria gente quase mais aceito. fica renegada pela Austrália. Se fosse contar com a nossa idade, né, Já Fê? ia bater a porta na nossa É que a cara. gente tá novinha ainda, Fê. Então, dependendo do visto, né, existe a questão da idade. Então, esses vistos que a gente está falando agora aqui, que envolvem lista, pontos e tudo mais, existe uma idade limite na grande maioria de 45 anos. Dependendo do visto, você pode ter 30 ou 45, que não vai mudar nada. Se a gente estiver falando dos vistos de pontos, por exemplo, quando existem faixas de idade que vão determinar uma quantidade exata de pontos. Então, a melhor faixa que a gente normalmente usa esse termo, né, que é o melhor momento, é onde você vai ganhar mais pontos pela idade, que fica entre 25 e 33 anos. Depois dos 33 aos 39, ainda é um bom momento, ainda é jovem, porque perde muito pouquinho ponto, então ainda é uma oportunidade bem boa para emigrar. Não é que não tenha possibilidade depois disso, como a gente falou, até 45 você ainda tem como aplicar os vistos, mas aí talvez, às vezes, a gente precisa fazer um plano mais direcionado para, por exemplo, uma área regional, para você ganhar um pouco mais de pontuação, ou você precisa se dedicar um pouco mais, investir no inglês para conseguir uma pontuação mais alta e ir equilibrando esses pontos que você perdeu pela idade, né? Então, por isso que é importante ver exatamente o perfil de cada um, né? Porque às vezes uma pessoa de entre 39 e 45 pode ter mais condição do que uma pessoa que está entre os 32, 33 e 39 ali, dependendo da pontuação. Por Né? experiência Então, de trabalho, tudo, né, Fê? experiência profissional, Demanda, nível tem de muitas estudo, tudo variáveis. isso. Exato. Então, é importante. É um conjunto de coisas, né? Por isso que o planejamento é importante. Outra coisa que a gente procura cuidar também, além do que a pessoa vai estudar, se for estudar, é onde essa pessoa talvez tenha mais possibilidades de imigrar, né? Isso é uma coisa que é bem importante levar em consideração. A imigração da Austrália, ela é muito focada na imigração regional, por estados. Agora a gente está vendo aí, esse ano, como a Dani falou lá no início, é um ano para imigrar, sim, porque realmente as coisas se abriram muito pela carência de mão de obra. Mas, claro, de repente, a gente está falando aqui com pessoas que vão iniciar o processo agora e vão estar imigrando daqui 2, 3 anos, né? Então, a gente precisa ir reavaliando. Mas acho que tá bom também, né, Fê? Porque assim, se você Ainda. começa o processo, mesmo que você venha para a fase inicial, que é o inglês, né? Já venha com seu visto de estudante, estudando inglês, mas já com foco com planejamento, o governo da Austrália está falando, né, que pelo menos até 2025 Isso. vai ainda estar precisando dessas profissões. Não é que a Austrália vai conseguir suprir todas as demandas do dia para a noite. Não, O que a não. gente está querendo mostrar aqui para vocês é assim, agora é o momento de realmente commit, que a gente fala, se comprometer, alinhar, fazer a coisa acontecer, né? E não ficar esperando, talvez eu vá daqui 3 anos. Se você tem a intenção de ter uma oportunidade, quer ter uma experiência fora, e muitas vezes até nem sabe se quer migrar, mas quer ter uma experiência fora, a Austrália é um destino que tem muita coisa para oferecer, né? Muita facilidade. Porque a gente está falando em imigração, a gente acaba focando mais em imigração, às vezes, quando a gente começa a conversar, mas também acho que a gente pode falar um pouquinho dos vistos temporários, né? Então, por exemplo, se você quer vir fazer uma faculdade, quer vir fazer um curso técnico, um mestrado, enfim, a gente está aí, já teve a sinalização do governo de que os benefícios para esses estudantes vão aumentar, né? Então, possivelmente, essas pessoas que estão estudando, que venham estudar na Austrália, vão ter possibilidades do visto temporário de trabalho depois dos estudos, e o tempo que eles vão, a princípio, oferecer é sensacional, né? Para quem está querendo ficar um tempo aqui trabalhando ou tentar imigrar. Então, tem várias oportunidades aí, mesmo para quem ainda não sabe se quer imigrar,
né? Mas é muito comum a gente ver as pessoas virem para cá para estudar inglês e acabarem, né, tentando o caminho de imigração depois. Sim. Mas, então, tem muita oportunidade, além da Praticamente imigração permanente. 90% dos estudantes que vêm para É. o princípio só fazer inglês, a gente até dá risada quando os estudantes chegam, faz orientação de chegada para os nossos estudantes, ajudamos a abrir todos os documentos que precisam para poder trabalhar, né? Dá todo aquele amparo inicial, abre a conta no banco, ativa o telefone, enfim. E aí eles falam, não, vou passar 6 meses aqui, depois eu vou reativar minha faculdade, eu vou voltar para casa, para o meu trabalho, tá. E a gente fala, claro, daqui a pouquinho a gente conversa de novo, vamos ver se você vai voltar mesmo. E aí, passa 2 meses, começa, tem reembolso da passagem? Como que eu posso fazer? Porque eu não estou preparado para voltar ainda. E a gente É porque bem comum. realmente, né, Fê, a adaptabilidade aqui é uma coisa que a gente não E é passa muito rápido, né, também, né? rápido, exato. Então, assim, gente, falando dessa parte de estudo que a Fê tá comentando aqui com vocês, a gente mencionou também que a gente já está contando um pouquinho para vocês sobre as bolsas, né, de estudo, que aí muitas pessoas pensam, ai, tá, então eu vou ganhar uma bolsa, eu vou poder ir para a Austrália estudar de graça. Não, não é essa a realidade. Existe a possibilidade, caso você tenha um desempenho fantástico dentro da faculdade, a gente já teve estudante que ganhou 100% de bolsa, mas ele nunca vai entrar na faculdade com 100% de bolsa, é uma conquista, né, lá dentro, pela performance, pelas atividades de trabalho voluntário, que aqui é muito valorizado, muitas faculdades acabam oferecendo esses benefícios para os estudantes. Mas hoje a Austrália é um país que oferece as instituições de ensino, aqui é um país muito multicultural, e eles querem ter essa diversidade de culturas dentro das universidades. Então, pela parceria, por muitos, o mercado latino-americano está em demanda, eles querem ter latinos dentro das escolas. Então, a gente já tem algumas universidades, por exemplo, que oferecem bolsas de estudo automáticas simplesmente pelo estudante ser latino-americano, né, do Brasil, da Colômbia, enfim. E aí isso facilita muito, porque muitos estudantes às vezes pensam, eu iria amar fazer um mestrado ou um bacharelado na minha área de engenharia, mas eu já vi ali no site da universidade, é uma fortuna, não vou conseguir fazer. Então, gente, é assim, existem muitas possibilidades, tá? Tem universidades excelentes aqui, com uma reputação fantástica, e hoje, então, algumas universidades, a gente está sempre a média, é uma média de 15, 20, 30% do valor anual que o estudante pode ganhar por ser latino-americano ou por ter uma média acadêmica acima de 6, também a gente pode aplicar e a bolsa já fica garantida, tá? Mas tem universidades que já estão fazendo alguns tipos de programas junto com o inglês, junto com o mestrado ou bacharelado, que você pode ganhar 50% de bolsa antes de começar o seu programa. Então, assim, para uma universidade, por exemplo, a gente tem uma universidade super parceira que está com essa promoção porque eles estão comemorando 35 anos de universidade, enfim, que chega a oferecer 50% para estudantes que vão iniciar o mestrado. Então, às vezes, um mestrado, só para vocês terem uma ideia, gente, o mestrado, muitas vezes, aqui na Austrália, todo mundo pensa assim, vai custar $40.000 por ano, impossível. Não, com 50%, vai cair para 20%, e você não precisa pagar 20% de uma vez só, vai pagando por matérias que você vai estudando, mas você já vem com um visto longo. Então, o que eu estou querendo passar aqui para vocês é, não se apavorem, não achem que é impossível, tudo é questão de planejamento, tá? Então, a gente aqui, como especialista na área de educação, vai passar para vocês todas as formas que vocês podem ter em diferentes instituições que vai caber no bolso de qualquer um, desde que haja esse planejamento inicial. Às vezes vai fazer inglês primeiro, depois às vezes vai fazer um curso vocacional, mas, por exemplo, para esses cursos de Higher Education, bacharelado e mestrado, tem muitas possibilidades de bolsa de estudo em diferentes regiões da Austrália e em diferentes instituições, tá? Você vai pagando
ao longo do período que você está estudando, então é super viável, porque vai trabalhando aqui. E a outra coisa que muitas pessoas têm dúvida e falam assim, ai, mas eu tenho que ser full-time student, eu tenho que estudar full-time. Então, na cabeça das pessoas, principalmente no Brasil, quando pensam em fazer um bacharelado ou um mestrado, pensa que o full-time é como no Brasil, que você vai estudar de segunda a sexta. Não vai dar para trabalhar. Dá para trabalhar, como que eu vou fazer isso? E não funciona assim, gente. Aqui, quando você vai fazer um bacharelado ou um mestrado, você vai fazer matérias por semestre. Então, o tradicional, arroz com feijão que a gente fala, é fazer 4 matérias por semestre. Então, muitas vezes, independente se você vai fazer um bacharelado ou um mestrado, você vai montar o seu timetable, a seleção das matérias que você vai ter que fazer, e você vai ter que ficar na instituição, na escola, na universidade, por 2 dias na semana. E o resto do período, você vai montar o seu tempo, no seu horário para você estudar, fazer os trabalhos online e trabalhar, né? E dar tempo, porque aqui na Austrália, gente, a empregabilidade é outra coisa que é bem diferenciada do Brasil. O Brasil já está mudando um pouquinho, mas ainda não está no nível da Austrália, que aqui a gente coloca no nosso currículo, quando vai aplicar para um trabalho, a disponibilidade de dias que você pode trabalhar. Então, tem muitos estudantes que chegam e falam assim, não, mas como que eu vou falar que eu não posso trabalhar sexta-feira? Ninguém vai me contratar. Não, gente, vai, porque você vai colocar que esse dia, sexta-feira e terça-feira, é o dia que você está estudando. Os outros dias você está disponível. E os empregadores, eles montam o roteiro não, o cronograma do trabalho das pessoas de acordo com essas necessidades. Então, aqui é muito comum o empregador colocar que está procurando pessoas para trabalhar meio período, 2 vezes por semana, tal horário. Então, assim, tem muita flexibilidade, tá? Então, não fiquem só escutando o que os amigos falam, que não dá, ou que então, vou trabalhar full time, então não vai dar para fazer. Dá para fazer, é só se organizar. Entre em contato com a gente, marca uma conversa sem nenhum compromisso e a gente vai explicar para vocês como funcionam todos esses steps, tá? E aí, acho que a gente já falei demais, né, Fê? Eu falo muito. Não, só ia falar essa questão do mestrado e do bacharelado. Uma coisa que é importante também para quem vai começar a fazer esse planejamento para estudar, aí acho que principalmente quem está focado em imigrar, em conseguir um visto mais para frente, né, é entender o que tem que estudar, né? Porque às vezes a pessoa não está no momento de fazer um curso superior ou acha que como tu falou, que tem alguns empecilhos, né? E aí acaba fazendo cursos, os VETs, né, por exemplo, e eles não vão acabar não acrescentando tanto ou não vão ser suficiente para imigrar depois, né? Porque quando a gente vai fazer um planejamento de imigração, uma das etapas que a gente precisa considerar é o reconhecimento da profissão, né? Então, principalmente se você quer investir em carreiras como TI, por exemplo, né? Enfermagem, engenharia, esse tipo de profissão normalmente vai pedir um nível de estudo mais alto, né? Um nível superior. Então, às vezes, é importante botar na balança e ver se ficar fazendo diploma vale a pena, né, no caso de vocês, ou se de repente vale a pena pensar um pouco mais e tentar encaixar um curso de nível superior para vocês ganharem tempo, né, apesar do investimento ser mais alto, em alguns casos, mas de repente isso vai acabar acelerando, né, um possível processo de imigração, dependendo da profissão. Acho que isso é bem importante. Né? As áreas vocacionais que têm bastante demanda e possibilita o que o estudante aplique também depois, né, para o 485, que esse visto de post-study visa, seja na parte de study stream ou de work, é a área de trades, né, Fê? Que aí é a área de chefe, que é o commercial cookery, ou a área de construção, enfim. Tem bastante alternativa aí nessas áreas também. Né? Mas isso que a Fernanda falou é muito importante você entender qual é o caminho, aonde vai levar.
né? Porque muitas pessoas pensam assim, vou pagar o curso mais barato, ou que eu não vou ter que ir para a escola, e até vou ficando na Austrália. Só que aí você vai ficando, e não tem a possibilidade de estar atingindo o seu objetivo, que muitas vezes é atingir a residência permanente. Então, é importante vocês estarem fazendo esse acompanhamento, tá? Muitas vezes, se você ainda não tem viabilidade financeira para já ingressar no ensino superior, por exemplo, vamos pegar de exemplo a área de TI, né, que é uma área extremamente em demanda aqui na Austrália, em demanda nacional, tem muitas oportunidades. Muitas vezes, se você já não consegue ingressar no mestrado ou no bacharelado nessa área, e você tem a idade que ainda dá o tempo, você pode fazer um ano de vocacional já na área de TI, que existem muitas instituições que oferecem esse tipo de curso, e depois você migra para o bacharelado. O bacharelado, que tem muitas instituições vocacionais que têm parcerias, que a gente chama de pathways, com universidades. Então, às vezes, você faz um primeiro ano de vocacional e depois você entra no segundo ano do bacharelado em uma instituição que é parceira daquela outra instituição. Então, existem muitas oportunidades, desde que esse caminho seja guiado, gente, tá? Que vocês entendam, não fiquem só se baseando. Hoje em dia, né, com a facilidade da internet, tecnologia, é excelente, a gente pode ir fazer pesquisa, tal, mas muitas vezes essas informações não estão ali simples e claras para que vocês possam entender qual que é esse processo. E é esse, eu acredito, seja um diferencial que a gente possa estar oferecendo para vocês, ajudar no traçar esse caminho, né? Sim. E a outra vantagem que muitas vezes as pessoas pensam, que eu gosto de falar assim, nossa, mas daí quanto que eu vou custar para fazer esse planejamento aí? Vou gastar uma fortuna com essa agência, ou com agente de imigração. Não, gente, isso daí não vai custar nada a mais para você, esse planejamento. Não é que você vai quebrar o banco, entendeu? Nossa remuneração não é feita através do estudante, é feita através das instituições. Então, vocês só têm a ganhar a usar o nosso expertise com a parte de educação e vinculado aí com a parte do planejamento de imigração, caso seja um interesse para vocês, né? Ou como que eu vou aplicar para esse visto de posta de visa que está todo mundo falando, eu não quero migrar, mas eu quero voltar com um currículo fantástico para o Brasil, eu vou fazer um mestrado e depois você vai ganhar, às vezes, 3 anos de residência temporária aqui, com habilidade de trabalhar no mercado de trabalho sem nenhuma restrição, e vai voltar para o Brasil ou para qualquer outro lugar do mundo com um currículo tremendo, né? Fez uma universidade no exterior, trabalhou full time naquela área que você estudou, porque você vai ser reconhecido pela indústria, vai falar, nossa, você estudou aqui, morou aqui, então vou te contratar porque eu preciso, porque a Austrália tem essa demanda, né? E depois você pode ir para qualquer lugar do mundo, caso não queira voltar para o Brasil, com um currículo, assim, fantástico, ganhando super bem. Então, assim, só tem benefício. É que a pessoa não vai querer mudar, né, gente? Porque aqui é bom esse país. Então, acho que é isso, assim, o principal recado, né, Fê? Não sei se tem mais alguma coisa que você queira enfatizar, que a gente já está meio que chegando no fim aqui da nossa bate-papo. Não, acho que só para finalizar, eu acho que importante como tu falou, tem vários caminhos diferentes que você pode escolher, seguir, dependendo do objetivo final. Acho que é importante entender isso para começar. Às vezes vai ser através de um VET, às vezes vai ser através de um curso de nível superior. O importante é que você saiba o que você precisa para atingir o objetivo final, né? Porque aí, se precisar jogar um VET antes do mestrado, ou se precisar fazer um pouco mais de inglês, tudo bem, você pelo menos sabe onde é que está indo, né? O que atrapalha é chegar aqui e começar a fazer matrícula em qualquer curso, sem saber onde é que vai chegar. Aí sim é um investimento que está indo meio que pelo ralo, porque você pode estar perdendo tempo por não ter uma noção do que vem depois, né? De quais são as oportunidades para depois. Então, desde que você faça um planejamento, mesmo que no momento inicial você não consiga ainda, por exemplo, estudar no curso ideal, no curso que você vai precisar mais para frente, mas que você esteja fazendo já um caminho para conseguir fazer isso, acho que isso já
já dá uma certa tranquilidade, né? Para saber que está indo no caminho certo e não sentir que está colocando realmente um investimento que pode ser alto pela janela, né? Então, se planejem, tenham paciência também, porque às vezes é um caminho longo, né? E acho que é isso. No final, tudo vai dar certo. Com planejamento, tudo normalmente vai dar certo. Sim, com certeza. E aí, eu gostaria só... Tá, a gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou chamar nossa querida Larissa. Oi, Lari! Dani, desculpa, amor, te coloquei no mudo só porque como a gente está no mesmo lugar, se eu deixar você falando, a gente vai ter interferência. Eu vou fazer, tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou falar as perguntas aqui, aí eu me coloco no mudo e ativo vocês, beleza? Bom, a primeira pergunta é, sou engenheiro de controle e automação, tenho interesse em emprego nessa área ou engenharia de software. Tenho uma reserva para viagem, visto, TOEFL, etc. Mas não tenho uma reserva para um mestrado ou curso prolongado. Existe possibilidade de bolsa 100% para mestrado ou visto somente de trabalho? Aí ele colocou uma observação também. Estudei em Universidade Federal, acho que eles têm convênio com RMIT, que eu pesquisei, é uma universidade de Melbourne, e já morei na Inglaterra. Vou me mutar agora para vocês responderem. Acho que eu vou falar rapidinho só da parte dos vistos de trabalho, e depois a Dani fala das bolsas. Existem vistos de trabalho, tá? Então, existem vistos onde você não precisa estudar, tá? Nesse caso, vistos para profissionais já com uma certa experiência na área, né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando de engenharia, é importante encontrar uma empresa que não existe um visto de trabalho que você consiga aplicar por conta própria aqui na Austrália, né? Então, ou a gente está falando desses vistos por pontos, ou a gente está falando dos vistos que a gente chama de trabalho, eles vão ser linkados com algum empregador aqui. Então, você tem a possibilidade ou de tentar já conseguir um emprego de fora da Austrália e já vir nesse tipo de visto, ou vir, às vezes, num visto de estudante, muita gente faz isso, para estar aqui dentro, para poder estar mais próximo das empresas, né? E ir atrás dessas vagas, e aí, de repente, sair do visto de estudante e já ir para um visto de trabalho. Tá? Então, existe a possibilidade, é só entender se você teria como atender os critérios do visto para conseguir aplicar. Ótimo, obrigada, Fê. E com relação à questão da bolsa ser 100%, isso não tem como a gente garantir, a menos que você possa nos enviar os seus documentos, toda a documentação que você tem, com o seu currículo, o nível de inglês já dos exames que você já fez. A gente pode entrar em contato com a MIT e verificar qual tipo de bolsa você estaria sendo elegível, caso você queira aplicar para um mestrado nessa instituição, tá? Muitas vezes, às vezes, eles não podem não oferecer a bolsa 100% de imediato, mas você pode conquistar a bolsa uma vez que você já ingressou e está ali conectado, porque dentro da universidade acaba aparecendo outras oportunidades além do que você já ganhou. Mas com o seu currículo, pelo que você está falando, muito provável que a gente consiga já alguma coisa um pouquinho além do que é oferecido no tradicional pelas instituições. Não sei se respondeu todas as dúvidas. Eu vou para a segunda pergunta agora, mas antes de falar a segunda pergunta, eu queria lembrar para todo mundo que entrou depois que a gente já começou o webinar, para vocês colocarem no chat o nome e o e-mail de vocês, tá bom? Para poder ganhar os benefícios que a Dani falou no início e para participar do sorteio também que a gente vai ter agora no final. Então, vou para a segunda pergunta, Dani e Fernanda. Boa noite, então essa pessoa está no Brasil. Estou graduando de Relações Internacionais com previsão de formação para o início de 2023. Atualmente, sou estagiária em uma empresa multinacional aqui no Brasil. Gostaria de saber se teria a possibilidade de trabalhar e estudar inglês, inicialmente na Austrália, para posteriormente seguir no ramo do meu curso. A Austrália tem demanda para esse tipo de profissional?
Tira. Aí. Olha, essa área não é uma área de muita demanda por aqui, tá? Normalmente essas áreas mais voltadas à administração, essa parte por exemplo, logística, essa área que tu mencionou, não são áreas de muita demanda. Então, às vezes, o que acontece é, quando você quer tentar um caminho de imigração, tentar encontrar na lista algo que seja próximo a isso, ou de teu interesse, que você consiga, de repente, direcionar a experiência profissional para alguma dessas ocupações, tá? Então, assim, exatamente com essa nomenclatura, hoje a gente não tem nada na lista, mas às vezes a experiência profissional que você tem, mesmo com esse tipo de formação, pode acabar te abrindo uma oportunidade com outras profissões, que possam não ser exatamente essas, né? E a gente talvez consiga linkar. Aí a gente acaba usando mais a experiência profissional necessariamente do que a formação em si. Então, depois que tu te formar e, de repente, seguir trabalhando na área, né? Dependendo da área de atuação que tu tiver, pode ser que venham outras possibilidades de ocupação que não sejam exatamente relações internacionais, por exemplo. Posso ir para a próxima pergunta? Então, a terceira pergunta que eu vou fazer aqui, e eu acho que pode ser a última, né, para fechar por causa do nosso tempo, que é: fiz hotelaria no Brasil. Qual o processo para conseguir imigrar para a Austrália? Bom, falando do processo, primeiro é identificar em qual... Existe a área de hospitality aqui no Brasil, por exemplo, existe uma ocupação que é uma ocupação de gerente de hotel, por exemplo, né, que acho que pode estar próxima dessa formação. É entender se você consegue ser reconhecido aqui, por exemplo, nesse tipo de ocupação, né? Então, a gente precisa fazer um processo que chama Skills Assessment, que é um processo de validação da profissão. A gente envia documentação, basicamente, relacionada à formação e experiência profissional para o órgão específico da profissão, para que eles avaliem e vejam se você consegue ser reconhecido. Sendo positivo a resposta, aí a gente consegue seguir num processo de visto de imigração, por exemplo, né? Um processo de imigração. E aí entender qual visto seria mais adequado, dependendo da pontuação, dependendo de onde você vai querer morar e tudo mais, né? Então, a primeira coisa é entender se o que você já tem hoje já serve, porque senão é o caso daqueles que a gente estava falando antes, de repente ter que estudar alguma coisa complementar aqui, e então continuar com o processo para tentar imigrar. E muitas vezes, né, Fê, a área de hotelaria é uma área que está em bastante demanda, principalmente agora, né? Às vezes, se o seu Skills Assessment, que é o reconhecimento da sua profissão, ainda não der para ser, você pode vir complementar o seu inglês e aí ou seguir para um mestrado na área de hotel management ou na própria área de hospitality, mais abrangente, que não seja só hotelaria, porque aqui, como está tendo muita demanda nessa área, muito provável, com o seu background, com o que você já tenha, você consegue já entrar no mercado de trabalho. Então, além do visto somente do Skilled Visa, existe também a possibilidade de um sponsor, né, que é um patrocínio através da empresa que te contratou, querer reter esse profissional, porque realmente está uma demanda assim, extremamente alta, tanto na área de hotelaria, como restaurantes, eventos, enfim, toda a área geral, na área de hospitality. Então, entre em contato com a gente pode fazer, né, organizar com você uma consulta junto com a Fernanda da Migrow, e aí alinhar exatamente o que você tem já no seu currículo e seguir com o processo para você estar vindo para cá. Tá bom? Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Não, acho que já vamos... Eu acho, Dani, que agora a gente pode fazer o seguinte: vou abrir para você contar sobre qual é o benefício, o que a gente vai sortear agora, para falar com todo mundo, e aí eu mando bala no sorteio aqui. Tá ótimo, gente. Então, assim, para todo mundo que participou aqui do webinar conosco, muito obrigada. Desculpa se a gente ficou falando demais, se foi informação excessiva. A gente gosta de
de esclarecer bastante coisa para quem está querendo vir para cá, mas todo mundo que ficou aqui até o final, o que a gente vai estar oferecendo é um benefício de $200 para qualquer um de vocês que entre em contato com a gente e queira fazer um planejamento de estudo conosco, tá? Então, espero que vocês tenham colocado os contatos de vocês ali no chat, que a Larissa está controlando, porque vocês que colocaram essas informações ali vão ter esse benefício de, no mínimo, $200. Se a gente conseguir outro benefício com a instituição que você esteja querendo, vai aumentar. Então, o mínimo que você vai ganhar é $200 de isenção, tá? No pagamento inicial que tem que ser feito para a sua matrícula no seu curso, isso vai ser já isento. Se a gente tiver possibilidade de oferecer algo mais dentro da instituição que você está interessado, vai ter esse benefício extra. Esse período vai estar válido por 2 meses, a partir de agora, até o momento do seu comprometimento com a instituição que você está querendo vir, caso você esteja vindo estudar, ok? Então, o momento é, entre em contato conosco, coloca as suas necessidades, o que você está buscando, um dos nossos consultores especialistas em educação vai estar entrando em contato com você, vocês vão começar a conversar, vão chegar a um acordo do que é o mais interessante, e aí vai já ter esse benefício de pelo menos $200 de isenção no ato da sua matrícula, ok? Esse é um benefício para todo mundo, se todo mundo quiser se inscrever, todo mundo vai ganhar, ok? E aí, o outro, a gente já vai fazer o sorteio agora, Lari? Aí, outra surpresa é um sorteio que uma pessoa vai ganhar uma consulta gratuita com a Fernanda da Migration, vai ser diretamente com ela, gente, nenhum assistente, ninguém que trabalha no grupo dela, vai ser com a Fer, ok? Uma consulta de 1 hora, que geralmente o valor é de $200, 199, mas vai estar saindo gratuito para a pessoa que ganhar o sorteio agora e já possa começar esse planejamento. Além a pessoa que ganhar o sorteio, além da consulta gratuita, se inscrever em alguma instituição conosco, vai também ter o benefício de 200 plus para fazer esse seu planejamento da sua vinda para a Austrália. Uhul! Posso colocar aqui, então, sorteio? Pode. Meu nome está aí também, gente, para eu ganhar? Não tá não, senhora Dani Odinha. A senhora já tem todos os benefícios que quiser com a gente. Gente, coloquei o nome aqui de todas as pessoas que entraram no nosso webinar, tá bom? E vou fazer o sorteio agora. Dani, vou me colocar no mudo, você anuncia e faz tudo. Beijo para você. Ai, meu Deus. Quem que vai ganhar? André Almeida! Legal, André, parabéns! A gente vai entrar em contato com você. Vamos estar alinhando aqui para marcar um melhor horário para você conversar com a Fernanda. Parabéns, que legal! Espero que você esteja feliz. Se você quiser falar alguma coisa, André, fica à vontade, tá bom? Se não, tá ótimo também. A gente entra em contato com você, já vai agendar a sua consulta com a Fernanda. Ok? Gente, que legal, fiquei muito feliz, muito obrigada. Obrigada, Fê, novamente pelo seu tempo. Você sempre aqui nos apoiando, dando informação, dividindo conteúdo com todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui, bem informal, bem descontraído. Entrem em contato conosco através do Instagram ou do YouTube ou no nosso website, manda um chat, a gente fala com vocês sem compromisso nenhum, mas podem contar com a nossa experiência aqui, com o nosso carinho, com o nosso tudo, tá? E tem tudo para dar certo, gente. Não desistam de Austrália Best Destination. Muito obrigada, Fê, novamente. Obrigada a todos pela participação e a gente vai se falando. Tchau, tchau.